Alô, gente de todo o meu querido Brasil. Vai um abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você não me conhece. Eu sou apenas um que anuncio, como disse João Batista. Eu não sou Elias, eu não sou nenhum profeta, eu sou a voz que anuncio. Eu anuncio o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo. Cristo viria e João Batista veio à frente para abrir o caminho. Eu sou apenas, ele diz, eu sou a voz que clama no deserto e eu falo. Eu sou aquele pela qual Deus me levantou para despertar aqueles que estão dormindo dentro das religiões. O tema da mensagem é esta: quem criou o pecado? Hoje se fala tanto em pecado. É comum nós ouvir falar em pecado. Irmão, nós estamos em pecado. Irmão, isso é pecado. Irmão, não se pode fazer isso, não se pode usar isso, isso é pecado. Não se pode falar isso. Irmão, você está pecando. Você está em pecado. Você não pode participar desse pão com suco, que é o nome correto, é esse, pão com suco. Pelo menos se pusesse uma mortandela lá dentro, um presunto lá dentro, mas é um pãozinho seco, ruim para danar, que dão para o povo. Então, se você participar desse pão com suco, você não pode estar em pecado. E eu pergunto, o título da mensagem é esta: quem criou? De onde veio? Qual a origem? Talvez você está tanto tempo dentro da denominação, você não tem conhecimento o que é o pecado. Onde começou o pecado? Alguns dizem que o pecado começou em Adão, mas olhamos para o capítulo ali 2 de Gênesis. Deus disse para Adão: de toda árvore comerei, mas desta não. Quando Deus criou ali o homem, 2, 3 de Gênesis ali, você vê que logo Deus disse: de toda árvore, de todo fruto comerei, mas desse não. Porque no dia que comeres, certamente pecará. Foi isso que Deus disse? Não. Esta palavra pecado não saiu da boca de Deus. Deus disse: o dia que tu comer, certamente morrerás. E o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 6:23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus já foi direto na morte. No dia que comeres desse fruto, certamente morrerá. Por quê? Porque não havia pecado. O que é o pecado? Caim, quando matou Abel, ele pecou? Não existia pecado. Como Caim pecou? O pecado veio a existir no capítulo 20 de Êxodo, versículo 13. Não matarás. É o versículo menor. É o menor versículo da Bíblia. Tem 10 palavras. Jesus chorou, 11:35 de João, lá na morte de Lázaro. Jesus chorou, tem 11 palavras. Mas não matarás tem 10 palavras, o menor versículo da Bíblia. Bem, mas Caim não sabia. Ele fez aquilo por inveja, por revolta, porque Deus falava com Abel e não falava com ele. Bem, deixando isso de lado, nós sabemos que muitos dizem que o pecado começou em Adão. Mas olhamos para este livro não aponta o pecado como algo que Deus não levava em conta. O pecado não era levado em conta, essa desobediência que o povo fazia tudo por não conhecer, não havia lei. Vamos supor, você mora numa cidade, aquela cidade não tem nenhum semáforo, aquela cidade não tem nenhuma rua contramão, não tem velocidade de trânsito, não
tem local proibido estacionar. Não existe nada dentro dessa cidade. Você anda tranquilo, vai e vem, papapá. E um dia muda o prefeito daquela cidade. E o prefeito começa agora a mudar. Ele diz assim, a partir de agora ele coloca vários cruzamentos ali, ele coloca semáforo. Ruas contramão, velocidade máxima, proibido estacionar aqui, aqui pode, aqui não pode, tal. A partir daquele momento, qualquer coisa que você fazer, você vai transgredir a lei daquela cidade. Porque antes você fazia, não havia punição, não havia transgressão. Por quê? Não existia lei. Mas vindo a lei, passou a ter punição, passou a ter transgressão. Você não podia transgredir a lei. Você olhando agora para essa passagem que eu estou dizendo, Deus disse para Adão, certamente morrerás. Bem, depois você olha lá para o capítulo 6 de Gênesis. Deus disse para Noé, já segundo os estudiosos, o dilúvio, de Adão até o dilúvio, 1557 anos. Deus estava cansado da desobediência, isso é, da ingratidão, da maldade deste povo, não do pecado, porque não existia pecado. E Deus disse a Noé, constrói uma arca para que você e a sua família entrem dentro da arca. E um casal de cada animal coloca dentro da arca. Porque destruirei o mundo, isso é, destruirei todo ser vivente da face da terra. Os animais que não tinham nada a ver com isso, pagou. Com água, porque chuva mandarei, chuva do alto, e da terra vai brotar. Então, houve dúvida, porque no capítulo 2, versículo 4 e 5 de Gênesis, não chovia naquele tempo. Não havia chuva. Então, por não haver chuva, eles não deram importância para isso. E o que aconteceu? Deus disse para Noé, vejo que a maldade do homem é má continuadamente e me arrependo de haver ter feito o homem sobre a face da terra. Então esse foi o primeiro arrependimento de Deus, foi ter criado a criatura humana, que a pior criatura que existe na face da terra é a criatura humana. Porque nem um tipo de outra criatura, qualquer outra criatura, não aborrece a Deus. Mas o homem é difícil. Ele não diz, vejo que o pecado da humanidade é grande, por isso vou destruir. Não, vejo que a maldade do homem, então entenda bem, é grande. Irmão Nilson, quando é que veio existir o pecado? Quando surgiu a lei. Quando a lei surgiu, no capítulo 20 de Êxodo, quando a lei surgiu, então o pecado entrou junto. Porque todo aquele que transgredia a lei era morte. Não pensa você que se você transgredisse a lei, você ia lá, fazer lá um arrependimentinho, fazer uma oração e tal. Não. Você tinha que pagar um preço alto, dependendo da sua própria vida. Só porque um homem estava catando graveto, catando lenha num dia de sábado, eles pegaram aquele homem e mataram o homem. Se um filho desobedecesse um pai, agredisse, até mesmo com palavra, um pai e uma mãe, aquela mãe, aquele pai ia até o sacerdote, denunciava o filho, aquele filho era morto. Era levado a um determinado lugar, pegava o sacerdote, um grupo de pessoas com pedra, apedrejava, matava, apedrejado. Era lei naquele tempo. Era olho por olho e dente por dente.
Então, quando Deus criou a lei, no capítulo 20 de Êxodo, então Deus estabeleceu todo aquele que descumprir, peca. Todo aquele que transgredir, peca. Então o pecado veio através da lei. Mas, irmão Nilson, como você pode dizer que o pecado veio através da lei? Porque o próprio apóstolo Paulo diz, lá no capítulo 7, se você pegar, você pode pegar no capítulo 7, versículo 5 em diante, você vai entender que o apóstolo Paulo diz, se não existisse a lei, não existia o pecado. Se a lei não dissesse não faça isso, mas a lei diz não faça, mas se a lei não dissesse, eu poderia fazer, mas como a lei disse não faça, eu não posso fazer. Não cobiçará. Se eu cobiçar, é pecado. Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não dirá falso testemunho. Tudo que a lei diria, o que eu fazia, ao contrário da lei, era pecado. Então os homens pagavam através de animais, porque sacrifício já existia. Quando Jesus veio, já existia sacrifício de animais. Era um animal puro, sem mancha, sem ferida. Não era um animal manco, cego, um animal defeituoso, não. Tinha que ser um animal 100% sarado, puro. O animal mais bonito do rebanho era levado ao sacerdote. E aquele homem, antes de levar ao sacerdote, ele colocava a mão sobre a cabeça daquele novilho, daquele cabrito, daquela ovelha e transmitia os seus maus feitos para aquele animal. Aquele animal pagava no lugar daquele homem. Chegou a ponto que Deus cansou, porque aquele animal não tinha espírito para entrar no coração do homem pecador, matando o seu desejo de pecar. Porque só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode entrar no coração do homem e da mulher, matando o seu desejo de pecar. Porque um homem e uma mulher que tem o Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo, na vida dela, na vida dele, só tem prazer em fazer o que é bom. Jamais passa, porque a sua mente está iluminada. O seu corpo está remido. O Espírito Santo faz morada 3:16 de 1 Coríntios. O Espírito Santo mora ali dentro. No capítulo 8 de Romanos 14, quem tem o Espírito Santo de Deus é guiado por esse Espírito. Esse Espírito te leva aos lugares bons. Te evita você a praticar o mal, porque você é morada do Espírito, como 8:16, o Espírito não mora no seu corpo. Leia, medita o que disse a palavra. O Espírito habita no nosso espírito. Se ele habita no nosso espírito, então o homem e a mulher jamais têm vontade de praticar o que é mal, porque o Espírito está sobre ele. O Espírito de Deus está sobre ele. E o resplendor da glória de Deus está sobre aquela pessoa. Muitas vezes você andando pela rua, você depara com alguém talvez nunca te viu. Alguém chega e sauda você com a paz. Você diz, mas essa pessoa nunca me viu. Eu estava uma certa vez, já falando isso, eu com a minha esposa num ponto de ônibus, há vários anos atrás, há quase uns 30 anos atrás. Eu estava num ponto de ônibus e veio subindo uma mulher. Eu não conhecia essa mulher. Essa mulher morava num lugar bem distante e ela andava distribuindo folheto. Ela entrava nos bares, mulher muito corajosa. Ela entrava no bar, entregava folheto para um, entregava folheto para outro. Quando ela chegou no ponto,
Eu falei, vixe, essa mulher vai entregar folheto para nós. Quando ela chegou no ponto, ela olhou para mim, para minha esposa, e disse, olha, para você não vou dar folheto, não. Você não precisa de folheto. Eu falei, você já tem o Espírito de Deus sobre a vida de vocês. Ele falou, aí entregou para as demais pessoas que estavam ali no ponto. Ele falou, porque lá de baixo eu vi algo diferente em vocês. A gente fica alegre. Você fica contente, feliz por alguém olhar para você e falar quem você é. Você não precisa sair falando para ninguém quem você é. As pessoas que falam quem você é, isso é importante. Você não precisa sair falando para ninguém que você é bom. Ah, eu sou bom. Eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa. Eu faço caridade, eu ajudo as pessoas. Eu sou educado. Eu sou uma pessoa misericordiosa. Eu sou uma pessoa... Não, você não precisa falar nada. O povo vê em você o seu bom testemunho. Teu testemunho vai longe. As pessoas passam a conhecer e saber quem você é pelo seu testemunho. Porque há uma... Jesus disse no capítulo 5, eu não fugindo da mensagem, mas eu quero me desceu, como se diz, desceu fresco agora aqui, como dizia o nosso irmão Geraldo. E Jesus disse no capítulo 5 e 13 que vós são o sal. Depois no versículo 14 do capítulo 5 de Mateus ele diz, vós são a luz. Diz que uma certa serpente começou a perseguir um vagalume. Diz que esse vagalume fugia dessa serpente, a serpente em cima desse vagalume, o vagalume correndo dessa serpente. 3 dias. Essa serpente perseguiu o vagalume. No fim dos 3 dias, o vagalume estava cansado. O vagalume parou. Falou, o que eu vou fazer? Não tem mais para onde fugir da serpente. Aí perguntou assim para a serpente, eu posso lhe fazer 3 perguntas? A serpente diz, eu não tenho por costume de abrir exceção para minhas presas, mas pode fazer as suas 3 perguntas. Ele falou assim, sou da sua linha alimentar? Ele diz, não. Te fiz alguma coisa? Não. Por que você me persegue? Ele falou, por causa da sua luz. Sua luz. Simplesmente isso. Você não é da minha linha alimentar, você não me fez nada, mas eu te persigo por causa da sua luz. Eu vejo a sua luz me incomoda. Então, muitas vezes, você, meu irmão, minha irmã, incomoda o seu vizinho, incomoda o seu companheiro, até mesmo de igreja. Dentro desse lugar chamado igreja, você incomoda aquela pessoa. Porque você tem em si um espírito que ela não tem. Você tem uma forma de agir que aquela pessoa não tem. E isso tem incomodado muita gente. Mas voltando para a mensagem. Quem criou o pecado? O pecado foi criado por quem? O pecado veio da lei. O próprio João, o apóstolo João diz no capítulo 4, nas cartas, na epístola de João, capítulo 4, versículo 3, ele diz que o pecado é transgressão do quê? Da lei. Todo aquele que transgride a lei peca. Agora eu pergunto, Jesus veio a esse mundo fazer o quê? Como eu disse um pouco antes, que o espírito do animal, o animal não tinha esse espírito, mas o espírito de Cristo entrou na vida do homem, lá em Atos capítulo 2. E entrando na vida do homem, o homem passou a ter gozo e alegria na vida. Ele passou a saber que dentro dele tinha o Espírito de Deus que guiava a vida dele. Ele passou a ter alegria, gozo, aquela tristeza, aquela preocupação que antes ele tinha. Para onde eu vou? Será que eu vou subir? Será que eu vou descer? Para onde irei após a morte? Ele não tem mais preocupação. Porque o que está dentro de você, meu irmão, minha irmã, não se contamina. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Ainda que o homem exterior
se corrompa, o interior não se corrompe. E Jesus diz no capítulo de Mateus, capítulo 26, versículo 41, o Espírito está pronto. O Espírito que está em você está pronto. E o apóstolo Paulo diz, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que você já foi escolhido. O Espírito de Deus já veio sobre você antes de você existir, antes de você vir. O que Deus disse para Jeremias, no capítulo 1, versículo 5 de Jeremias. Jeremias, antes que tu existisse, eu te vi. Antes que tu saísse do ventre da tua mãe, eu te santifiquei e te pus por profeta. Bem, deixa eu dizer, mas espera um pouco. Como é que Deus ia ver Jeremias se Jeremias não existia? Mas, irmão, o que Deus disse para Jó? Jó, onde tu estava quando eu formei o mundo? Lá no capítulo 38 de Jó. Onde tu estava quando eu formei os mares, formei os rios, formei a terra, formei a lua, a estrela, Onde tu estava? Lá pelo versículo 20, lá você já começa a ver desde o começo. Mas no versículo 20 ele diz, Jó, tu estava comigo. Tu já existia. Tu já era nascido. Então, meu irmão, nós somos separados, escolhidos, como disse São Paulo no capítulo 1 de Gálatas, versículo 15, eu fui escolhido ainda dentro do ventre da minha mãe, para ser o que sou. E o que ele era? Um perseguidor do povo de Deus. Não tinha conhecimento, não sabia do que ele estava fazendo, mas ele já era um escolhido. Aquele ladrão lá na cruz já era um escolhido. Então você talvez está aí bebendo, bebe, você está numa vida errada, vendo uma vida errada, Deus já te escolheu. Você não sabe lá na frente. Deus já te escolheu. E aquele que está lá dentro, que nasceu dentro da assembleia, dentro da congregação, dentro daquela denominação, foi batizado e está ali dando glória a Deus, aleluia, distribuindo folheto e fazendo tudo certo. Deus não chamou ele. Ele está ali por estar. O que Jesus diz, 22 e 14 de Mateus? Muitos são chamados, mas pouco escolhido. O que significa pouco? Você olha para o capítulo, o pessoal leva muito para aquela parábola das virgens, que eram 10, era prudente e as outras chamam de louca, que não tinha a preparo. Porque a metade, 5 foi e 5 ficou. Mas depois você olha para a passagem de Atos capítulo 2, Jesus apareceu pela última vez no capítulo 15, versículo 6 de 1 Coríntios, Jesus apareceu pela última vez a mais de 500 discípulos. A teologia fala que 540, 550, mas deixa para lá. Lá está dizendo no versículo 6 do capítulo 15 que há mais de 500. Quantos permaneceu? 120. Então, quanto dá de 500? Quer dizer, não chega a 25%. Agora você olha para Josué. Josué não. Você olha para Gedeão. Gedeão, lá em Juízes, tinha 32 homens para a guerra. Deus diz, é muito. Dispensa um pouco. Fala para os medrosos voltar. Ficou 10. Deus falou para Gedeão. Gedeão, é muito. Leva esses homens ao ribeiro. Aquele que beber água, como um cão, rápido, chegar com a mão da espada e a outra rapidinho, esse você separa. Aquele que chegar, tirar a sua armadura, tirar a sua espada, jogar do lado, se lavar e tal, tranquilo, esse manda embora. Dos 10 sobrou 300. Então, se você for olhar para isso, não dá 0,5%. Não dá nem 1%, porque de 32 sobrar 300 não dá 1%. Dá menos de 1%. Mas não quer dizer. Então você vê que quando Jesus diz essa palavra, que muitos são chamados, poucos escolhidos. Capítulo 7, versículo 21 e 22 de Mateus. Ele diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Tá cheio, você vai lá, oh, glória a Deus, oh, aleluia, oh, fala a Deus, tal. Entrará no reino de Deus. Está aí. Bom, mas voltando para terminar. O pecado existiu através da lei.
a lei acabou em Cristo. Jesus veio para acabar. Gálatas 4:4. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, para cumprir a lei, resgatar o que estava na lei. Então Jesus veio para cumprir. Mateus 5:17. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Ele cumprindo a lei, ele saiu de cena. Acabou, o ministério de Jesus acabou. Por isso que Romanos 10:4 diz que o fim da lei foi Cristo. E a lei é o que tinha o pecado. Acabando a lei, você olha para Hebreus 9:26, que o pecado foi exterminado na cruz de Cristo. Então não existe mais pecado. Minha irmã, fique tranquilo, sossegado, que pecado não existe mais no nosso meio. Existe desobediência. E Gálatas 6:7-8, tudo que o homem plantar, certamente vai colher. Fique com esta palavra, que Deus conceda graça sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.